Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 8 de maio e o texto diz assim: o controle das emoções. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19, a palavra de Deus diz assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E o autor vai nos dizer o seguinte: o que você faz quando algo realmente o tira do sério? Explode imediatamente ou consegue controlar as suas emoções? Vamos pensar nisso, né? Abraham Lincoln tinha um hábito interessante nesses momentos. Ele escrevia uma carta aonde colocava toda a sua frustração e indignação no papel. Momentos depois, quando já estava mais calmo, relendo a carta, percebia que muito daquilo não fazia sentido. Então finalizava escrevendo: jamais assinada, jamais enviada. Esse exemplo me ensina e me inspira muito sobre o domínio próprio, porque muitas vezes o nosso ego fala mais alto e nos induz a pôr o que pensamos para fora de qualquer maneira, com aquele péssimo pensamento de não levarei desaforo para casa. Mas o fato é que pagar na mesma moeda não nos assemelha em nada com Jesus. Imagine se sempre que as pessoas perderem a paciência, imediatamente pusessem para fora toda a sua indignação. Viver em um lar onde há alguém que facilmente é tomado pela ira é muito difícil. Infelizmente, essa foi a realidade em que eu e minha família vivemos durante a minha infância e adolescência, onde todos nós estávamos sempre com medo dos ataques de fúria de meu pai por causa do vício do álcool. Contudo, ter passado anos por essa difícil situação me ensinou o valor de ter paz no lar. Neste dia, peça a Deus que lhe conceda domínio próprio para enfrentar a situação de conflito e dedique-se a isso. Espere, não haja com o calor do momento. Tome um copo d'água, escreva uma carta, respire fundo, use a estratégia de preferir, só não perca o controle. Afinal, toda verdade dita sem amor perde a razão. Que possamos ter controle das nossas emoções. A renovação que você quer está na mudança que você de vida que você precisa. O devocional é o 129, a leitura bíblica é o Salmo 57 e a palavra-chave é paciência. Que nós possamos pedir a Deus que coloque em nós o fruto do Espírito Santo, que é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e longanimidade, para podermos ter paciências, para suportar todas as situações difíceis, porque não é fácil. Às vezes nós mesmos somos pessoas difíceis de lidar, e às vezes lidamos com outras pessoas mais difíceis ainda que a gente, então fica complicado. Mas nós temos que ter paciência, temos que ter o fruto do Espírito Santo para suportarmos todas as situações. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 57, vamos ler um pouquinho desses salmos e vamos entender um pouquinho do que Deus tem para a nossa vida, certo? Ó, Salmo 57 fala sobre o louvor pela benignidade divina. Aí o salmista Davi vai falar assim, o Salmo de Davi, né? Ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem a calamidade. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a tua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-me a minha alma entre os leões, ávidos a devorar os filhos dos homens. Lança as flechas, são os seus dentes, espada afiada, a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplanda a tua glória. Amarram redes aos teus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta. Lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplanda a tua glória.
Olha que bênção, né? O salmista Davi falando aqui, né? Que Deus é bom, Deus tem livrado ele, livrou ele de várias situações difíceis, livrou ele do inimigo, livrou ele até mesmo da morte. Deus é um Deus bom, fiel, que nós possamos exaltar o nome do Senhor acima dos céus, acima de toda a terra. O nome de Deus tem que ser exaltado. Nós temos que falar do amor de Deus, falar que Deus é bom, que Deus nos ama, que Deus nos salva, que Deus nos dá saúde, que Deus nos dá uma família abençoada, que Deus nos dá tudo o que nós precisamos para ter uma vida abundante. O nosso Deus firma os nossos passos, nos dá coragem para vencer todas as situações. Ele tem misericórdia de nós. A fidelidade de Deus na nossa vida dura para sempre. Que possamos clamar, glorificar ao nosso Deus. Que possamos acordar todos os dias de manhã, agradecer a Deus em primeiro lugar por quem Ele é na nossa vida, que Ele é o nosso Deus Pai, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, os pequenos detalhes que Deus faz na nossa vida, é maravilhoso, a gente tem que prestar atenção. Deus faz coisas grandes, mas Deus também faz coisas pequenas que são muito importantes para nós. Nós recebemos de Deus livramentos todos os dias, que nós nem vemos às vezes, né? E aqui, tem um versículo aqui que eu gosto muito, no Salmos 55, versículo 22, diz assim, ó: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Que nós possamos colocar os nossos cuidados na mão de Deus, vamos colocar a nossa vida na mão de Deus, orar e colocar a nossa vida e a nossa família na mão de Deus. E principalmente, vamos ler a palavra de Deus para a gente aprender o que Deus quer para nós, o que Deus quer que nós façamos. E vamos pedir a Deus todos os dias o controle das nossas emoções, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a vontade da nossa carne. Porque pela vontade da nossa carne, a gente tem raiva das pessoas, a gente tem ódio, a gente tem ira, a gente quer brigar, a gente quer bater, a gente quer estrangular, a gente quer fazer um monte de coisas horrorosas, porque a nossa carne, ela habita o pecado. Mas a gente tem que viver pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. Nós temos que viver pela palavra de Deus que nos ensina. Nós temos que viver pelo que Deus nos trata. Deus nos trata como filhos amados. Deus nos trata como a melhor da sua criação. Então nós temos que viver com esta palavra, com o que Deus sabe de nós, com o que Deus pensa de nós e com o que Deus fala de nós, e não com o que as outras pessoas falam, porque às vezes a gente reage com essas emoções ruins, a gente reage por conta de pessoas que vêm contra nós, que nos leva à ira. Então, às vezes, nós não somos assim, mas a gente acaba reagindo a outras pessoas. Então, que a gente não possa reagir, que a gente possa ouvir a voz de Deus, parar, pensar e deixar para resolver as coisas quando nós estivermos calmos, para que nós possamos honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Pois Deus é o nosso Deus maravilhoso, é o nosso Pai, Ele tem o melhor para nós, e que nós possamos controlar as nossas emoções, conforme a vontade de Deus. E que possamos ter o fruto do Espírito Santo em nossa vida, e possamos, quando alguém olhar para nós, ver o reflexo de Deus em nós, reflexo de Jesus. Amém? Vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para podermos agradar o nosso Deus e Pai maravilhoso.